Quando os primeiros 4 dos 7 selos forem quebrados, 4 cavaleiros serão convocados. Conquista, guerra, fome e morte. Com eles, esses cavaleiros trarão o Apocalipse. Você provavelmente já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, seja através das histórias bíblicas originais ou algum tipo de referência moderna. Quando chega o fim dos dias, você não pode ir longe sem esbarrar nos 4 cavaleiros. Então, quem são essas figuras misteriosas e qual é exatamente sua história? A ideia dos 4 cavaleiros tem origem no mito cristão. Eles aparecem em 3 livros principais. No Antigo Testamento, os cavaleiros podem ser encontrados no livro de Zacarias e no livro de Ezequiel. No Novo Testamento, João de Patmos fala sobre eles no livro da Revelação. O capítulo 6 da Revelação fala sobre um rolo na mão direita de Deus que foi selado por 7 selos individuais. Quando o Cordeiro de Deus abrir os primeiros 4 desses 7 selos, ele convocará 4 seres que cavalgam cavalos brancos, vermelhos, pretos e pálidos. Destes 4 cavaleiros, apenas a morte é nomeada na Bíblia, mas o resto foi nomeado pelo que eles representam. O Cordeiro de Deus, para quem não conhece, é um título dado a Jesus Cristo. O que nos leva a acreditar que, se o próprio Jesus está abrindo esses selos e desencadeando o Apocalipse sobre a humanidade, talvez isso tenha sido ordenado por Deus. Talvez seja um futuro ou castigo que a humanidade trouxe sobre si mesma. O primeiro cavaleiro a aparecer é o Cavaleiro de Branco, o Cavaleiro da Conquista. Então eu vi quando o Cordeiro quebrou um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele saiu vencendo, e para vencer este cavaleiro foi interpretado de várias maneiras diferentes. Neste contexto, conquistar significava espalhar a palavra de Deus por toda a terra. A razão pela qual este cavaleiro está vestido de branco teria sido porque tradicionalmente é uma cor que a Bíblia associa à pureza, Cristo e retidão. Em meados do século XIX, houve quem afirmasse que este cavaleiro representava algo mais próximo do anticristo e não deveria ser visto como uma figura positiva. O cavaleiro branco também foi pensado para simbolizar a guerra, o que faria sentido, considerando que a guerra e a conquista muitas vezes andam de mãos dadas. Mas a guerra é mais comumente associada ao cavaleiro vermelho. Você também pode ver que muitos se referem ao primeiro cavaleiro como pestilência em vez de conquista, e há poucas razões para isso. Guerra e conquista são bastante semelhantes e, portanto, nos últimos 100 anos, escritores e estudiosos associaram o primeiro cavaleiro a uma doença infecciosa, o portador da peste. Os romanos interpretaram todos os 4 cavaleiros de forma ligeiramente diferente, eles os viram como representando ou profetizando o futuro do Império Romano. A cor branca para eles era símbolo de triunfo, sucesso político e prosperidade. Embora o cavaleiro branco não possa ser visto como Cristo ou religião pelos romanos, eles também o consideram em grande parte uma figura positiva. O segundo cavaleiro é o Cavaleiro de Vermelho, o Cavaleiro da Guerra. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E outro, um cavalo vermelho, saiu, e ao que estava sentado nela foi concedido tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros, e uma grande espada lhe foi dada. Tudo sobre o segundo cavaleiro é bastante simples, ele monta em um cavalo vermelho de fogo com sua espada grande erguida como uma declaração de guerra. As espadas viradas para cima muitas vezes significam a intenção de entrar na batalha, e a cor vermelha que podemos assumir simboliza o derramamento de sangue que vem com a guerra. O cavaleiro branco e vermelho estavam ambos ligados à guerra, mas não do mesmo tipo. Conquista implica tentar tomar o controle de algo através da força militar. No caso do Cavaleiro da Conquista, isso significaria espalhar a palavra de Deus para aqueles que podem ser de uma fé diferente ou nenhuma.
foi concedido tirar a paz da terra e que os homens dissessem uns aos outros. Ou é esta passagem que levou os estudiosos a interpretar os cavaleiros da guerra como representantes da guerra civil. Se voltarmos ao Império Romano, o cavaleiro branco simbolizava o sucesso de Roma, o cavaleiro vermelho, porém, nem tanto. O segundo selo sendo quebrado significava que a paz deixou Roma, houve derramamento de sangue, guerra civil e insurreição no império. Isso é atribuído ao imperador romano Commodus, cujo reinado é considerado o fim da Era de Ouro em Roma e o início da agitação civil. O terceiro cavaleiro é o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro da Fome. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E ouvi algo como uma voz no centro dos 4 seres viventes dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho. Alguns acreditam que a balança que o cavaleiro segura pode ser interpretada como a balança da justiça, outros acreditam que a balança realmente reflete como o pão costumava ser pesado em tempos de fome. A menção de cevada e trigo na passagem acima é o motivo pelo qual a interpretação posterior é usada mais comumente. Os preços mencionados podem não fazer muito sentido agora, mas se traduz aproximadamente em um dia inteiro de trabalho apenas para comprar alguns dos ingredientes para fazer pão, para que você possa ver por que eles podem ter causado uma fome. Também menciona que o preço do petróleo e do vinho permanece intocado, mas estes eram luxos fora da faixa de preço de um trabalhador comum. Isso pode ser entendido em um sentido literal, pois uma praga de gafanhotos poderia facilmente devastar as plantações, mas as videiras e os ramos de oliveira eram um pouco mais resolutos. Se o cavaleiro está trazendo essa fome como punição, então ir atrás das necessidades, como trigo e cevada, que oferecem pouca resistência, mas são de grande importância, faz sentido. Isso levou os ricos a continuarem seus estilos de vida luxuosos, enquanto todos os outros lutavam apenas para alimentar suas famílias. O quarto e último cavaleiro é o Cavaleiro Pálido. Muitos estudiosos descrevem uma aparência doentia em oposição a uma cor específica como outro cavaleiro, e interpretações artísticas posteriores à cor verde é o que associamos ao Cavaleiro da Morte. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Olhei, e eis um cavalo pálido, e aquele que estava sentado nele tinha o nome de Morte, e Hades estava seguindo com ele. Lhes dada autoridade sobre 1/4 da terra, para matar a espada e com fome e com pestilência e pelas feras da terra. O quarto cavaleiro é o único a ser nomeado. Ele também é conhecido como Thanatos, uma divindade ou espírito grego associado à morte não violenta. Morte também é descrita como sendo seguida por Hades, que nesse sentido pode não significar necessariamente o próprio Deus, mas mais ainda Hades, o local de descanso dos mortos. Foi-lhes dada autoridade sobre 1/4 da terra, para matar a espada, e com fome, e com peste com as feras da terra. Isso pode ser interpretado como a morte sendo dada autoridade para matar e Hades para levar essas almas, mas o fato de mencionar por espada, fome e pestilência, você imaginaria que esta passagem se refere a todos os 4 cavaleiros. Após anos de carnificina, fome, opressão e fracassos pelo império para cuidar de seu povo, a morte marcaria a dissolução do Império Romano. A morte marcaria a dissolução do Império Romano. Os 4 cavaleiros foram interpretados de muitas maneiras diferentes, sendo uma delas como uma profecia da grande tribulação. Uma série de julgamentos de Deus que causou muitos na terra para morrer. Aqueles que se arrependeram de seus pecados e o aceitaram como seu Salvador formariam um novo mundo com aqueles que permaneceram fiéis. Os cavaleiros foram o primeiro desses muitos julgamentos, o primeiro selo sendo quebrado significando a chegada do Anticristo, o segundo foi a guerra global, o terceiro